Gente, imaginem só a seguinte cena dramática. Nós estamos nas planícies de Moabe. É o 40º ano depois de sair do Egito, 11º mês. E Moisés, bom, ele está no seu último mês de vida. Tem uma geração nova inteirinha ali, de pé, olhando para as águas do Rio Jordão, a um passo de entrar na Terra Prometida. Nosso objetivo com esse panorama de hoje é dar um mergulho exegético bem profundo, uma verdadeira aula de preparação para o nosso grupo de estudos bíblicos. A gente não vai apenas ler um texto antigo, não. Nós vamos destrinchar a espinha dorsal teológica de todo o Antigo Testamento. Ok, bora dar uma olhada rápida no nosso roteiro? Vamos passar pelo testamento espiritual, a estrutura de tratado antigo, os 3 discursos de Moisés, falar sobre retribuição, graça e aliança, ver o cumprimento em Cristo e fechar com mentoria e aplicação prática. Para a gente entender o peso desse momento, temos que lembrar de onde viemos. A gente já percorreu um longo caminho, né? Tivemos a criação lá em Gênesis, a grande redenção abrindo o mar no Êxodo e aquelas 4 décadas incrivelmente difíceis vagando pelo deserto em Números. E agora chegamos num ponto de altíssima tensão moral. A geração que falhou ficou para trás. Agora é literalmente o momento do tudo ou nada para quem está prestes a herdar a promessa. O que é super interessante aqui é a tensão geográfica. Pensa bem, eles estão nas planícies de Moabe, a leste do Jordão. Geograficamente falando, é um local de transição absoluta. Atrás deles está a aridez total, a terra da morte, aquele deserto implacável. E bem na frente, eles conseguem vislumbrar a terra que mana leite e mel. Essa geografia eleva drasticamente a urgência das decisões espirituais que a nação precisa tomar agora antes de dar o próximo passo. E para sacar o verdadeiro propósito de Deuteronômio, a gente precisa olhar para essa palavrinha hebraica maravilhosa, Hesed. A coisa aqui vai muito além de qualquer formalismo legalista, sabe? Trata-se de formar a identidade de um povo com base na memória ativa do amor de Deus. A escolha de Israel não teve nada a ver com a força ou o mérito deles, mas foi um ato misterioso desse amor soberano. A graça, gente, ela sempre, invariavelmente, precede a obediência. Beleza, com o coração do livro entendido, vamos falar sobre a estrutura de tratado antigo, que é simplesmente genial. Deuteronômio não é só um amontoado de regras aleatórias. O texto espelha, de uma forma super técnica e precisa, um tratado de suzerania típico ali do 2º milênio antes de Cristo, mais especificamente o modelo hitita. Sabe o que isso significa? Deus está se posicionando como o grande rei, o suzerano, que estabelece os termos de amor e lealdade para o seu vassalo, que é Israel. É um documento formal, sagrado, uma aliança de verdade. E isso ilustra perfeitamente como Moisés, com toda aquela sabedoria de um líder se despedindo, organiza o seu testamento espiritual. Ele divide a aliança em 3 discursos superpastorais. Primeiro ele olha para o passado, depois ele ajusta o foco para o coração do momento presente e, por fim, ele lança um olhar totalmente profético lá para o horizonte, para o futuro. O que nos leva ao primeiro discurso, nos capítulos 1 a 4. Uma verdadeira aula magna da pedagogia da memória. Moisés não está fazendo só um resuminho da matéria, não. Ele está fazendo teologia viva a partir do passado. Ele lembra aquele fracasso trágico e a falta de fé lá em Cades Barneia, justamente para provar que o medo custa muito caro. Mas, em compensação, ele exalta as vitórias contra aqueles reis gigantescos, mostrando que Deus é, sem dúvida, o Senhor da história. E tem um conceito muito legal aqui também, o aniconismo. Lá no Monte Sinai o povo ouviu uma voz, mas não viu forma nenhuma. Isso prova que Deus se revela através da palavra dele, e não por ídolos de madeira que a gente pode manipular. E aí a gente entra no segundo discurso, dos capítulos 5 ao 26, que é o coração do estilo de vida dessa aliança. O ponto central de tudo isso é o majestoso Shema. O Senhor é único. E olha que detalhe importante. A lei aqui não é apresentada como um código frio ou punitivo. É o extremo oposto. É um convite super ardente para um amor integral. Um amor que tem que consumir o coração, a mente, o vigor. A obediência não causa salvação. Ela é a resposta apaixonada de quem já foi amado primeiro. Quando a gente vai destrinchar as regrinhas práticas, a genialidade divina simplesmente brilha. Sabe, o descanso do sábado? Ele não é mais baseado só na criação, mas na libertação do Egito. Ou seja, o descanso vira um direito social para impedir que Israel escravize os outros. O culto tem que ser um lugar só para blindar o povo daquela idolatria fragmentada. A espiritualidade literalmente vaza do santuário e vai parar na economia. A justiça social, o jeito que eles protegem as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, é a prova definitiva de que eles refletem a santidade de Deus. O que nos leva ao terceiro discurso, dos capítulos 27 a 34. O grande clímax do livro.
Imagina só a cena épica que é orquestrada aqui. Metade das tribos fica no alto do Monte Gerizim gritando a plenos pulmões as bênçãos da obediência. A outra metade fica lá no Monte Ebal declarando as maldições terríveis se eles quebrassem o trato. O som daquelas vozes ecoando no vale selou para sempre o peso absurdo da responsabilidade que eles estavam assumindo. E é aí que Moisés faz aquele apelo emocional de arrepiar. Escolhe, pois, a vida. Só que a parada é a seguinte, como profeta, Moisés já enxergava o futuro. Ele já sabia que a galera ia acabar se rebelando e indo para o exílio. Mas, incrivelmente, mesmo sabendo que a humanidade ia falhar, ele ancora a nossa esperança final não na nossa própria força de vontade, mas na restauração futura que o próprio Deus ia garantir. E é exatamente aqui que a gente atinge um ápice teológico gigantesco. A promessa da circuncisão do coração. Moisés basicamente diz que leis escritas em pedra não são suficientes para curar uma natureza corrompida. Era preciso uma cirurgia interna, uma transformação profunda. Essa é a semente maravilhosa que aponta direto para a nossa necessidade do Espírito Santo e já planta ali os fundamentos do que a gente chamaria depois de nova aliança. Pensa comigo, se a gente dependesse só da teologia da retribuição dessa antiga aliança, a gente estaria frito. O sistema original dizia, desobedeceu, maldição. E como todo mundo falha, o caminho para a perdição era garantido. A gente precisava de um resgate. Isso clama pela necessidade visceral da cruz. A gente precisava de um substituto inocente que pudesse absorver essa sanção no nosso lugar. Então, vamos falar sobre Cristo em Deuteronômio. Como é que esse texto tão antigo se conecta diretamente com Jesus? A beleza disso aqui é surreal. Jesus é aquele profeta semelhante a Moisés, mas com autoridade divina final. Quando ele é tentado no deserto, adivinha quais textos Jesus usa para rebater Satanás? Só versículos de Deuteronômio. Ele provou ser o verdadeiro Israel, o único que permaneceu fiel onde a nação inteira falhou. Na cruz, ele assumiu literalmente as sanções e maldições daquele tratado. E depois, através do seu Espírito, ele escreve a lei do amor de uma vez por todas dentro da gente. Ah, e antes de fechar o livro, Moisés ainda dá uma aula espetacular de liderança e mentoria espiritual. Ele chama Josué e passa o bastão ali na frente de todo mundo. Isso mostra pra gente que um líder de verdade nunca morre com a sua própria missão. O maior legado de um líder é justamente preparar, empoderar e discipular a geração seguinte para continuar a caminhada. Tá, mas e pra gente hoje? Como isso combate a nossa própria amnésia espiritual? Aqui vão 5 lições de ouro. Primeira, a obediência não compra o céu. A gente obedece por pura gratidão, porque já fomos salvos. Segunda, a nossa fé tem que ir além do culto de domingo e invadir a forma como a gente gasta dinheiro e lida com as pessoas. Terceira, fiquem espertos com a prosperidade, porque o conforto quase sempre apaga a nossa memória de que dependemos de Deus. Quarta, a nossa santidade é medida pelo jeito que a gente trata os mais vulneráveis. E quinta, ensinar tudo isso para os nossos filhos é um projeto de todo santo dia. Para fechar o nosso encontro, eu deixo essa provocação. Moisés olhou no olho daquela galera toda e gritou, escolhe a vida. E esse desafio continua batendo na nossa porta. Conhecendo a graça absurda do nosso suzerano, onde será que na correria frenética da nossa segunda-feira a gente tem esquecido das maravilhas que ele já fez? Onde é que a gente precisa acordar e amar com todo o nosso coração de verdade? Fica aí essa faísca para a gente continuar nossa conversa no grupo de estudos e viver essa aliança de amor na prática.